Teoria do caos. Você acredita? Você tem base científica para acreditar ou para desacreditar? O que a Bíblia fala sobre a teoria do caos? Eu te convido a assistir esse vídeo, é claro. Deixe teu like e inscreva-se no canal. Queridos, para nós falarmos da teoria do caos, eu vou dar uma explicação muito simplória. Obviamente, se você pegar os estudos, se você pegar mesmo aí no Google, vai no Google aí, pesquisa rapidinho, você vai ver uma explicação enorme. Basicamente, a teoria do caos, ela se reflete nos acontecimentos que parecem ser aleatórios, mas não são. Eles são baseados em uma tese em que, em algum momento de nossas vidas, alguma coisa que a gente deixou de fazer ou a gente não conseguiu fazer, alterou o decurso das nossas vidas. E aí, isso se refere a tudo no planeta. Alguma coisa, em alguma hora, não foi feita naquele momento e por razões desconhecidas, depois de muito tempo, outra coisa foi gerada acerca daquilo, a partir daquilo que não foi feito ou que foi feito. E aí a teoria do caos se baseia em muitas coisas, em cálculos matemáticos, em previsões catastróficas, em situações político-econômicas, sociais em todo o mundo, influenciando a vida direta, inclusive biologicamente. Ou seja, alguns estudiosos creem que a teoria do caos está praticamente alicerçada e envolvida em todos os fatos acontecidos na história da humanidade. Mas o que a Bíblia fala sobre o caos? E o que é o caos para você? O que é o caos para nós? O que significa uma vida de caos? Uma vida completamente voltada com problemas e dificuldades? Eu quero falar sobre isso e eu quero me remeter a um personagem bíblico muito emblemático chamado Jó. Este homem praticamente viveu na pele o que muitos diriam de teoria do caos, porque tudo conspirava para que Jó tivesse uma vida completamente nababesca, abençoada, porque o próprio Deus falava sobre isso. E todos sabem o que aconteceu com Jó. Eu não vou aqui me remeter à história completa de Jó, porque praticamente até aqueles que sequer leram a história de Jó já ouviram falar da história de Jó. Já também ouviram falar da questão dos amigos, né? Dos amigos de Jó, que na verdade não foram tão amigos. E alguém pode pensar assim, realmente na vida de Jó houve a teoria do caos. Alguma coisa contribuiu para que ele perdesse tudo. Alguma coisa contribuiu para que ele também adquirisse tudo de volta e praticamente em dobro ele foi restituído. Bom, agora eu quero deixar uma pergunta para mim e para você. Existem fatos aleatórios com Deus? Significa uma coisa. Você acha que Deus deixa acontecer fatos aleatórios nas nossas vidas para que as coisas possam acontecer? Tipo, lembro-me bem da minha vida, vou falar da minha vida. Com 16 anos aproximadamente eu fiz uma prova no Maracanã para sargento especialista da aeronáutica. Eu lembro que foram 25 mil candidatos no Maracanã, no antigo Maracanã, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então, nós fizemos a prova e eu lembro que eu passei nessa prova, mas eu não quis. Eu passei e eu falei assim, não, eu não quero essa vida pra mim. E simplesmente desisti, abri mão. E aí, será que se eu tivesse ido pra academia e tivesse me formado, onde eu estaria hoje? Como estaria a minha vida? Será que algum acidente teria acontecido comigo? Bom, é aí que a gente vai entrar na teoria não do caos, mas é aí que nós vamos ver como entra a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Se eu pudesse substituir esse termo teoria do caos e colocar este termo dentro da Bíblia, eu substituiria por um termo: vontade permissiva de Deus e vontade absoluta de Deus. Nós já falamos em outras pregações sobre a questão da vontade permissiva e da vontade absoluta de Deus. Porque se existem fatos aleatórios com Deus, e se Deus permite fatos aleatórios, vamos tentar achar algumas explicações. Será que você acha que Deus aleatoriamente deixou você entrar nessa roubada, nessa furada, porque Ele quis que você se desse mal? Ou será que você, na tua própria vontade, quis se dar mal? É muito difícil alguém querer se dar mal. Obviamente Deus nos avisa, obviamente Deus nos dá todos os indícios que naquela situação a gente vai se dar muito mal. E nós, como seres humanos, acabamos indo para quase que um precipício. Por quê? Porque infelizmente nós temos a nossa vontade também. Não à toa a Bíblia nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. É importantíssimo que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, mas de vez em quando Deus vai permitir algumas coisas, mas tudo continuará na sua vontade. Ou seja, a vontade permissiva de Deus, embora pareça permissiva, ainda assim é a vontade dele para que sejamos ensinados e para que possamos aprender. Então eu chego à conclusão que não existem fatos aleatórios com Deus. Aí você pensa assim, mas pastor, e se existirem fatos aleatórios com Deus? Suponhamos que Deus tenha deixado
realmente existirem fatos aleatórios, será que eles são sincronizados? Bom, eu quero substituir a palavra aleatório por fatos determinados por Deus. Fatos que Deus permitirá acontecer, ainda que pareçam ser aleatórios, porque são fatos que Deus permitirá para que eu e você possamos aprender que Ele está no controle de todas as coisas, absolutamente tudo. Eu poderia falar aqui de várias leis que regem o nosso sistema, da lei da física. Eu poderia falar do quanto é importante as marés e a lua comandando marés, e do quanto é importante todo um sistema solar. Eu poderia falar de várias coisas. Tudo isso criação de Deus, tudo isso criação do nosso Senhor, do Eterno. Mas nós não estamos aqui numa aula de física, então, por favor, consulte um livro de física e de química, né, para você entender melhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa: em todas essas coisas tem sempre a mão de Deus. Obviamente Ele criou todas as coisas. E eu fico pensando, ok, se esses fatos aleatórios existem e se eles são sincronizados, suponhamos que existam fatos aleatórios que aconteçam de tempos em tempos e que sincronizadamente possam definir a história de um país, da humanidade, ou de certas pessoas, ou talvez de uma raça animal, enfim. Porque a teoria do caos, lembrando, trata disso. Mas se a gente for para a Bíblia, se a gente for tentar entender aquilo que Deus quer, a gente vai ver que o Senhor está sincronizando tudo, mas não aleatoriamente. Deus não sincroniza nada aleatoriamente. Lembra-me bem quando da fundação, quando da criação do mundo, quando da criação do homem, quando do pecado do homem, quando o homem caiu, o que Deus fala acerca do que já ia acontecer milhares de anos à frente, acerca do próprio Jesus vindo à terra como homem para derrubar as obras, desfazer as obras de Satanás. Ou seja, não foram fatos aleatórios. Aí você fala assim: pastor, Deus sabia que o homem ia cair? Claro que Deus sabia que o homem ia cair. Pastor, Deus sabia que a serpente ia enganar a Eva? Sim, Deus sabia. Então não são fatos aleatórios. Chegamos à conclusão que Deus está no controle de tudo. E aí eu volto para a vida de Jó, e eu volto para os fatos que aconteceram na vida de Jó, que supostamente corroboram com uma teoria do caos absolutamente completa, mas que, se a gente for pesquisar e for ler e for se abalizar diretamente no livro, a gente vai entender que em tudo a vontade de Deus estava sendo feita. Então é preciso que possamos compreender que a vontade de Deus precisa reinar em nossas vidas e que às vezes esta vontade nos levará a praticamente sermos provados na nossa fidelidade, porque basicamente o que acontece com o Jó na sua vida? Ele é provado na sua fidelidade para com Deus, porque Deus permite até certo ponto que o diabo tire algumas coisas dele, toque nele e deixe ele completamente falido, acabado, doente, enfermo. Só que Deus fala: não vai tirar a vida. E a grande realidade é que assim acontece em muitas das nossas vidas, em muitos fatos que acontecem conosco e ao nosso redor. Parece uma teoria do caos, parece que as coisas não estão fluindo, parece que as coisas não vão fluir, mas o Senhor, acredite, está no controle absoluto de todas as coisas. Queria que você glorificasse a Deus por isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você acredita na teoria do caos? Você acredita que ela existe? Se você tiver dúvida, vai, mais uma vez, consulta aí no Google aí e vê aí o que é a teoria do caos. Veja vários argumentos e começa a analisar. Agora, se a gente chegar à conclusão que Deus está no comando de tudo, suponhamos agora, depois que você me ouviu, você foi lá no Google e chegou à conclusão que, falou assim: não, pastor, realmente, pelo que eu li, ainda que tudo isso aqui seja praticamente algo meio que maluco, eu ainda continuo acreditando que Deus está no controle. Você acha que Deus está no comando de tudo? Você tem certeza que Deus está no comando absoluto da tua vida? Por falar nisso, se você crê que Deus está no comando, você também está no comando aí desse vídeo, você está me assistindo até agora, então eu vou te convidar para você se inscrever nesse canal e você deixar o teu like abençoado, ok? Então, prosseguindo e chegando a algumas conclusões muito rasas e básicas acerca da teoria do caos e do que a Bíblia fala sobre isso. Porque aí eu vou perguntar mais uma vez: existe base bíblica para explicar o inexplicável? Tipo, a Bíblia explica o que não pode ser explicado? Eu vou te garantir que explica. Porque, na verdade, a Bíblia em si, ela já é uma explicação para aquilo que não se entende. Porque muitos acreditam numa outra teoria, na teoria da evolução. E segundo a teoria da evolução, nós viemos do macaco, né? Nós somos seres que fomos evoluindo até chegarmos a esse ponto. Obviamente, a Bíblia explica completamente ao contrário. A Bíblia explica que nós somos formados do pó da terra. Deus nos formou. O Senhor formou o homem e a mulher, fez o homem do pó da terra e do homem feito, tirou uma costela e criou a mulher. Complicado entender isso, né? Mas o que nos leva a acreditar? Uma coisa que está dentro de mim e de você: a fé, a certeza que o Senhor está presente em nossas vidas. Diz a Bíblia que importa que aqueles que busquem a Deus, que creiam que Ele existe. Então, para começar a história, se você não crê que Deus existe, você não vai acreditar em absolutamente nada.
nada. Você vai ser cético, agnóstico, ateu. E se você não acreditar, é muito complicado. Mas eu dou uma dica para quem não acredita ou para quem quer falar com alguém que não acredita em Deus. Pergunte a esta pessoa em qual ano que ela está. Só isso. Depois a gente fala sobre isso. Então, a Bíblia tem base bíblica para o inexplicável. A Bíblia explica o que ninguém consegue explicar, por simplesmente ser a voz de Deus falando aos nossos corações. E aí eu poderia citar N versículos, N textos, mas eu escolho um texto bem claro, bem típico. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus escolheu as coisas vis, as coisas fracas para confundir as fortes. E é isso que Deus vai fazer. Deus continuará fazendo isso no decorrer da história para que possamos entender que somente o Senhor pode e tem controle de todas as coisas. Com Deus não há teoria do caos. Com Deus sim, há controle absoluto e a vontade absoluta, porque o que Ele permite vai acontecer. E o que Ele não permite, não tem teoria do caos que dê ou que faça acontecer. Deus vai fazer o seu querer. Ok, queridos? Você pode glorificar Deus por isso? Agora, ok, pastor, o mais importante, a gente vai chegar à conclusão que o mais importante é sempre o resultado final. Por que se eu falar isso? Porque se a gente for tomar por base, como eu estou tomando aqui, por base a vida de Jó, e quando a gente caminha para o epílogo, para o final, ou seja, para aquilo que Deus faz na vida dele depois que ele ora pelos seus amigos, depois que ele, enfim, entende e ele fala aquela célebre frase: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos estão te vendo. Ou seja, ele começa a entender que nada daquilo que aconteceu com ele foi aleatório. Embora parecesse, embora coisas corroborassem para isso, mas tudo foi permissão de Deus. E é o que eu quero falar para a tua vida. A tua vida agora pode ir do caos ao milagre. A vida de Jó foi do caos ao milagre. Não porque fatos aleatórios aconteceram, não porque decisões erradas foram tomadas em momentos certos, ou não porque decisões certas foram tomadas em momentos errados. Não porque algo que gerou caos foi simplesmente fato aleatório da natureza ou de atitudes, ou de contas e cálculos matemáticos. Não. A minha vida e a tua vida pode ir do caos ao milagre se permanecermos fiéis. Porque o que é importante para mim e para você? Permanecer fiel ao Senhor. Permanecer fiel a Deus. Se você já confessou Jesus como teu Salvador, por favor, permaneça fiel até o fim da tua vida. Se você ainda não confessou, faça isso de todo o teu coração. O que nós precisamos é entender que o Senhor está conosco e com Ele, mesmo havendo caos ao nosso lado, caos ao nosso redor, caos em nossa própria vida, ainda assim Ele está no controle. Por quê? Porque Ele vai nos restituir, porque Ele vai nos guardar. E é claro, Ele dará o maior de todos os presentes para mim e para você, a salvação na grande Jerusalém celestial. Portanto, no nome de Jesus eu quero te falar que com Cristo a teoria do caos é meio furada, porque mesmo que haja caos em nossas vidas, o Senhor transforma o caos em bênção. Assim como Ele fez com aquele vale de ossos secos, onde transformou o caos num grande exército, assim Deus quer fazer comigo e contigo. E é claro, se você chegou até aqui, vou te pedir mais uma vez que você abençoe este canal, se inscreva no canal, deixe o teu comentário. Quero, por favor, que você emita o teu comentário. Então comente aí embaixo aí no que você acha aí nos comentários acerca do caos, comente experiências tuas e é claro que você possa também compartilhar este vídeo. Ok, queridos? Deus abençoe vossas vidas. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz em nome de Jesus. Deus abençoe.